Muito bem, senhores, vamos conversar um pouquinho sobre essa PEC que vai entrar em tramitação no Congresso Nacional para algumas mudanças. O primeiro, o nome do programa de auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, muda e volta a ser chamado de Bolsa Família no governo Lula a partir de janeiro. Independente quem ganhasse essas eleições, é isso que eu quero perguntar para vocês, um panorama um pouco da avaliação de cada. Ambos prometeram um auxílio de R$600 e ambos, em 2023, vão pegar um Brasil bem endividado, né? Como é que vocês acham que está o Brasil agora e o que a gente deve fazer, né? Porque há uma preocupação gigantesca no mercado, há uma preocupação gigantesca no cenário internacional da gente repetir erros de alguns países que acabaram se endividando mais ainda e tiveram um altíssimo índice de inflação. O que é preciso ser feito agora? Ou seja, do ponto de vista pragmático, o Lula assume dia 1º de janeiro com o país, querendo ou não, com contas a pagar. E aí, Constantino? Governar é selecionar prioridades. Os recursos são escassos e você tem que alocar da forma mais eficiente. O PT não quer fazer reformas estruturais que reduzam a bomba que está para estourar, a bola de neve do endividamento público, de um orçamento engessado, e quer gastar como se não houvesse amanhã para abrir torneira para todo mundo. É óbvio que a conta não fecha. O que o governo atual faria? O Paulo Guedes tem as respostas. Ele foi o cara da chave do cofre. Ele foi o cara que soube dizer não. Eles fizeram uma reforma previdenciária que economizou R$1 trilhão. Então, esse governo tem as respostas. São liberais as respostas. O governo do PT não tem as respostas e vai querer peitar o mercado e achar que dá para se safar. Não dá. É implacável o mercado. Porque o Bolsonaro, Piperno, deu auxílio para taxista, aumentou o Auxílio Brasil. Tem também uma série aí de medidas que foram tomadas que causam, de alguma forma, um impacto gigantesco nas contas públicas. Bom, aí está o negócio. Provavelmente a generosidade na distribuição desses auxílios todos não vai ser igual agora, até porque também 2023 não é ano eleitoral, né? Então, claro que usaram e abusaram por conta disso aí. É óbvio que o governo vai exatamente selecionar prioridades melhores do que o atual e vai ter que cumprir, sim, a sua promessa de pagar o auxílio de R$600. Vai ter que cortar gastos nesse primeiro ano e, sobretudo, vai ter que fazer a economia crescer. Mas isso dá... O ponto, Serrão, é o seguinte, tira da onde? Não, tira do superávit que está aí, tem dinheiro. Dinheiro, quando quer, acha. Se você cortar, evitar que haja roubalheira do dinheiro, ele acaba sobrando. PT? É questão de gestão. O problema é, o PT nunca foi bom de gestão. Nunca. Nunca, nunca. Na era Lula foi vendida essa ilusão e o pessoal embarcou. Aí veio a Dilma. A Dilma pegou exatamente a herança maldita de Lula, tá? Porque senão o mandato dela teria sido maravilhoso. E o mandato dela foi um desastre. E ela ainda dobrou a meta do desastre, mas conseguiu ser reeleita. Mas foi tirada. Foi o golpe? Não interessa, foi tirada. Foi tirada e salvou a gente do buraco total em que a gente estava mergulhando. Então, o PT vai ter que se reinventar completamente. O difícil é acreditar nisso. Prefiro acreditar na fadinha do dente que vai deixar $10 para mim embaixo do travesseiro. Constantino, o Conselho de Administração da Petrobras, agora há pouco, decidiu antecipar 43,7 bilhões de reais em dividendos da empresa em duas parcelas de pagamento. Uma agora em dezembro e a outra em janeiro. O PT está reclamando demais disso, dizendo ser absolutamente contrária a essa medida. Como é que você vê isso? Porque tem impacto diretamente também no pagamento dessas dívidas todas. Não, já comentei até aqui mais cedo, né? O PT está reclamando porque deve ter a intenção de fazer o Petrolão 2.0, só pode ser. Quando eles falam petróleo é nosso, é que eles querem gastar com os companheiros do PT. Agora, veja, o governo atual está entregando uma dívida sobre o PIB estabilizada em queda. Ela teve que dar um salto por conta da pandemia, foi necessário, uma situação totalmente atípica no mundo inteiro, e logo depois já reverteu o quadro. E parte disso tem a ver com esses dinheiros que vêm das estatais que foram administradas de forma profissional e que, por isso mesmo, tiveram rentabilidade muito maior. Então, de novo, é tão evidente isso. Agora, o cara que
acha que o PT vai ser responsável com a gestão das estatais e da coisa pública, ele é aquele cara que deixa... Não é nem a esperança vencer a experiência, né? É aquele cara, porque meu pai dizia, né? Quem erra é humano, errar é humano, insistir no erro é burrice. O que é um nome para quem insiste 3 vezes, 4 vezes no mesmo erro? Então, o cara que aparecer com um papinho de que o PT vai ser eficiente, esse cara é palhaço. Piperno, os dividendos anunciados pela Petrobras só nesse ano estão chegando a 180 bilhões de reais. Segundo a presidente do PT, essa é a farra do Paulo Guedes. O que você tem para falar disso? Então, por que antecipar o pagamento desses dividendos, né? E outra coisa, né? A Petrobras, sim, é uma empresa que dá cada vez mais lucro. Aliás, queriam vendê-la, né? Mas, enfim, infelizmente isso não aconteceu porque tanto o governo Bolsonaro precisou muito desses dividendos até para pagar esses benefícios todos, como é evidente que o Lula também vai acabar precisando disso. O que a Petrobras devolve para o governo é muita coisa e é cada vez mais, porque é uma empresa que produz mais, porque tem pressão, né? 10, 12 anos atrás não tinha, ou estava no começo. Isso foi uma descoberta lá de 2007. Então isso passou, de fato, a gerar muitos recursos, muito dinheiro para o país. Então, é claro que é um dinheiro que certamente vai ser também usado para pagar benefícios, para pagar parte dessas promessas de campanha. Agora, a gente espera que, inclusive, a empresa vá se tornando cada vez maior e fature cada vez mais para exatamente você ter mais recursos, você ter mais dividendos. E eu acho que é muito possível que isso aconteça, até porque o Brasil, inclusive, faz grandes prospecções já na região norte. Lá há uma perspectiva de um outro pré-sal por lá. Quer dizer, a empresa provavelmente, caso isso de fato acabe se concretizando, vai ter muito mais receita, vai ter muito mais dividendos a pagar para o governo. Imagina o uso disso. Vamos lembrar aqui, Pasadena no Texas, Muscata, refinaria com Chaves, que não deu em nada. Imagina o uso desse dinheiro na mão do PT. E é tanto dinheiro que dá agora, né? Graças àquelas descobertas que dá para pagar tudo isso. Não, graças àquilo não. Graças a por favor. A crítica petista a esse pagamento de dividendos chega a ser cínica, estúpida. Essa declaração da Gleisi Hoffmann, olha, ela começa bem, hein? Nem entrou no governo, já está falando tanta bobagem. Esse dinheiro aí vai entrar no Caixa da União, que é acionista da Petrobras. Então, esse dinheiro vai ajudar até a começar o governo do PT. Pode ser esse dinheiro fundamental para custear, inclusive, essa continuidade do Bolsa Família, que já estava prometida pelo Bolsonaro e que também foi prometida pelo Lula, é promessa de todo mundo. Estado brasileiro continua no mesmo ritmo, o capimunismo. Vamos continuar distribuindo dinheiro sem saber se isso vai gerar efetivamente produtividade. Não tem uma relação com a geração da produtividade e com a implantação do capitalismo no Brasil. Vamos seguir com o capimunismo. É esse modelo que vai se agravar agora no governo do PT. O que vem depois? Não chora, não. Se você ficar tristinho e for reclamar, faz o L que vai ficar tudo bem. Faz o L que você vai se recuperar. Constantino, para a gente fechar. O livro que eu recomendo sobre o que o Serrão está dizendo é o Capitalismo de Laços, do professor do INSPER, o Sérgio Ai, meu Deus, agora deu branco sobre o nome. Lazzarini. Esse livro mostra o que foi ali as privatizações tucanas, né? E depois esse modelo todo que foi instaurado e que o PT soube explorar como poucos, em conluio com essas empresas que se lambuzaram no esquema. Eu quero lembrar aqui, né, como é que é o modus operandi do PT, até para derrubar umas falácias que andam dizendo sobre a Jovem Pan, né? Vamos lá, vocês lembram que a Lei Geral de Telecomunicações teve que ser mudada a pedido direto do Lula? E vocês lembram que a Telemar, que era a mais interessada nessa mudança de lei, comprou a empresa que o Lulinha era sócio? Dá um Google. E o Lulinha fazia o quê antes de vender essa empresa por milhões e milhões? Limpava esterco de elefante em zoológico. Isso é o PT, gente. Esquece narrativas pipérnicas fajutas. Muito bem, vamos pro... Você quer falar ainda, Piperno? Eu tenho alguns segundos, por favor. Uma bobagem isso. Inclusive, ele foi sócio de uma empresa de games que, com o tempo, inclusive, arrendou
um dos canais do Grupo Bandeirantes de Televisão.